A Gisele acabou de me mandar, Miola, um tweet do general Vilas Boas, que ele publicou agora. Não sei se você viu esse tweet. Acabou de sair, faz 1 hora. A gente estava entrando aqui no ar e ele tweetou. Ele disse que ele foi surpreendido por fake news, tentando difamar a imagem de 3 generais. Aí ele cita os 3. Tomás, Stumpf, esse Stumpf eu já ouvi falar, e Richard. O Stumpf é do chefe do Estado-Maior. E o Richard, que foi secretário de Segurança durante a intervenção no Rio e hoje é comandante do Comando Militar Nordeste. Ele está em Pernambuco, se eu não estou equivocado. Então ele está dizendo que houve uma tentativa de difamar os 3 generais, é o que está na mensagem dele. Por coincidência, participei da formação dos 3, ele atesta que os 3 são de ótimo caráter, tarará. Aí, o que é mais importante? Nesse momento extremo que a nação atravessa, é imprescindível que a solidez das estruturas do Exército sejam preservadas. A história ensina que sempre que essas condições foram negligenciadas, produziu-se catástrofe para ela própria e para a nação. Nossa força, aí nesse caso é o Exército, né? Nossa força, em algum momento, pode ser instada a agir. Vamos, portanto, assegurar a tranquilidade necessária para a tomada de decisões por parte de nossos chefes, General Vilas Boas 2022. Tá dando recado, parece, interno, né? Essas mensagens não são só para dentro, viu, Rodrigo, na minha percepção. Claro que elas comunicam muito para dentro, por quê? Porque mantém este clima permanente, e isso é deliberado, isso é intencional, esse clima permanente de suspense, que é o clima de suspense, é um clima de expectativa, não é, de que algo muito grave vai acontecer, e nomina, ele inclusive escolhe aqui, não é, um adjetivo pesado, né, do momento extremo de crise, que eles criam essa crise, para dizer a verdade. Né? Então ele pretexta isso tudo para se comunicar com a matilha, e a matilha, hoje a gente sabe, é a família militar, que está nas áreas militares, nas áreas administradas pelo Exército Brasileiro, sobretudo, na frente dos quartéis. Quem frequenta esses lugares vai lá e vai identificar nitidamente do que se trata, além, né, das esposas, filhos, pais, parentes, né, e amigos, né, dos militares. Tem militares da ativa, tem militares da reserva, tem setores do agro, tem setores do lumpesinato, que é pago para estar ali, financiado pelo empresariado, etc. Então ele se dirige a esse público, do meu ponto de vista. Agora é grave essa nota, porque é uma nota que ameaça. Da especialidade desse general, né, que lamentavelmente é um general que é uma espécie de uma guia intelectual dessa geração, né, ele representa, digamos assim, uma perspectiva doutrinária, né, das Forças Armadas, que são essas, né, Forças Armadas conspirativas, com aspiração de poder. É desnecessário a gente voltar ao currículo recente da vida do Vilas Boas, né, do papel desastroso que ele teve na destruição da nossa democracia. Ele foi nomeado pela Dilma, ele conspirou contra a Dilma, ele traiu a Dilma, né, a presidente Dilma, na conspiração com o Temer, fez aquele Twitter, né, e depois a gente sabe, o Bolsonaro agradeceu ele, se te lembrares bem, né, devo, né, ao senhor, né, estar nesse lugar, e o que nós conversamos ficará entre nós. Então eu acho que é parte desse jogo deles permanentemente, né. Agora o que é grave é que não tem reação, né, não tem reação, porque o militar, né, mesmo da reserva, né, mesmo um sujeito que possa eventualmente ser considerado com uma respeitabilidade dentro da corporação, ele não tem direito de atentar contra a democracia, de ameaçar, né, com intervenção militar. O que ele fala ali é que nós podemos entrar em ação, ele está dizendo claramente, nós seremos uma força que vai intervir no momento que ele diz, que é um momento, né, grave, extremo, né, e eles vão intervir. Então vê que está tudo fora do lugar. Está tendo um problema hoje no Exército, tá? E esse tweet revela isso, mas é um problema deles. O que acontece é o seguinte, você vê que o general Vilas Boas, ele defende 3 generais que foram atacados, que seriam os generais melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Ele defende 3, ele cita 3, e fala que são pessoas que ele acompanhou, e que são pessoas sérias, e que é injusto o que fizeram com ele. Só que, na verdade, os que foram atacados foram 5. Então ele não cita o general Novaes e o general Amin, tá? Os 2 que foram também atacados, eram 5 generais atacados. Então, na minha avaliação, o general Vilas Boas, porque isso demorou, esse ataque foi de semana passada. Quando ele está falando agora, ele está querendo passar algum recado. Eu defendo 3, mas esses 2 não. Entendeu? Eu não sei exatamente o que esses 2 estão fazendo, com quem eles estão conversando, mas ele quis dizer, olha, esses 3 eu endosso. Mas ele não citou os outros 2. Então, na verdade, ele está passando um recado. Além, é claro, do teor golpista, do tipo, olha, exatamente o que você citou, você destacou quando ele fala agir. Bom, aí se alguém for questionado, se alguém for questioná-lo, alguém falar, o senhor está querendo um golpe e tal, na verdade, aí você tem que entender qual é a doutrina deles e o que é, na verdade, que precisa ser modificado no Brasil. Talvez não agora, mas daqui a um tempo. É o tal artigo 142, porque diz que, para a garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas instadas, elas podem ser acionadas pelo chefe de qualquer um dos poderes. Tá? É isso. Então, isso é que embasou a GLO, que foi regulamentado no tempo da Dilma. Foi a Dilma, presidente, que regulamentou o GLO, tá? Essas garantias da lei e da ordem. Acho que foi para a Copa do Mundo, algo assim. Então, isso é daquela ocasião. E isso é com base no 142. Então, por conta disso é que há ainda
uma interpretação dos golpistas, e é justamente o que estão pedindo no quartel, na frente dos quartéis. O 142, que é para que qualquer um dos chefes dos poderes acione as Forças Armadas. Porém, eu entendo que este artigo deva ser revogado, deve haver uma modificação constitucional, para deixar muito claro, porque mesmo assim, ele não autoriza nenhum tipo de golpe, tanto que foi usado para a lei da garantia da legislação que regulamenta a garantia da lei e da ordem, né? Então, se tiver uma confusão, etc., então as Forças Armadas podem ser chamadas por qualquer um dos poderes e para poder agir. Lembra que quando teve aquela manifestação muito forte em 2017 contra o Michel Temer, então estavam lá movimentos sociais, muita gente, foi quando apareceu muito o Etboin e aquele período do golpe. E aí tentaram atribuir que quem chamou foi o Rodrigo Maia. Depois o Rodrigo Maia falou que não chamou coisa nenhuma, mas para dizer que qualquer um dos poderes podia chamar. Isso é a interpretação golpista. Então, ele está usando essa interpretação para dizer, pode ser instada, mas o que ele está querendo dizer pode ser instada por qualquer um dos poderes. Mas o mais importante é que ele omitiu 2 nomes dos generais que foram atacados. Portanto, esses 2 nomes, talvez, agora eu estou fazendo uma interpretação e não é uma informação, talvez esses 2 nomes estejam conversando, de fato, com o governo Lula, porque ele não cita os 2, claramente. Então, é assim que eu vi, ele está passando um recado, e olha, esses 3 eu conheço, endosso, e ele nem cita os outros 2. A gente tem que entender que o Vilas Boas é chave no golpe, tá? No processo do golpe. Ele tem um instituto chamado Instituto Vilas Boas, e ele tem textos, e os textos que formulariam, para você entender o que está acontecendo, formularia essa nova doutrina ali dentro do Exército, que nasceu de uma conspiração contra a Dilma, que a Vilas Boas era comandante do Exército, conspirou contra a Dilma, que já estava articulando a candidatura de Jair Bolsonaro. Hoje isso está claro já. E aí tem uma doutrina. A doutrina qual é? Os militares do golpe de 64 tinha lá uma corrente muito forte que era nacionalista. Com essa nova doutrina, que você pode ler pelos textos do Instituto Vilas Boas, hoje eles são ultraliberais, tá? São ultraliberais. E eles entendem que eles chamam de nova democracia, que os militares têm o direito de disputar a eleição, têm direito de ocupar um espaço político para defender a sua visão, eles entendem isso, mas a eleição é respeitada, tá? Então, isso está dentro dos textos dele, quer dizer, a eleição é que define, tá? Quem é que vai governar. Eles têm o direito de disputar, por isso que o Braga Neto foi o vice, o Bolsonaro é alguém que foi adotado por eles, ele tem o direito de disputar, o Mourão alinhado a eles. E eles entendem que sim, eles são uma força política, é isso que eles entendem. Quando ele publicou aquele tweet que queria a prisão do Lula, ele fez aquilo para interferir no processo eleitoral, óbvio. Porque se o Lula tivesse solto, ainda que não pudesse disputar, o resultado da eleição poderia ser outro, certamente seria. O Lula disputando ganharia. Mas o Lula dando entrevista, o Lula livre, claro que o Haddad tinha muito mais chance. E ele conta com orgulho de um feito do subordinado dele, que ele estava na Amazônia e, de repente, teve uma operação especial, vem um helicóptero que desce e, então, ele vai ao encontro do mecânico e o mecânico lhe entrega um envelope pardo. E aí ele espera o avião decolar, quando ele abre o envelope pardo, é uma revista Playboy. É esse povo, entendeu? É esse povo, Olha que coisa!